Mesmo assentados, faremos essa leitura do texto santo. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Todos, nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, queridos. Nós estamos terminando hoje o capítulo de número 14. Quantas lições nós vimos aqui? Tudo começou com a cura de um homem hidrópico. Depois Jesus fala a respeito dos primeiros lugares. Jesus traz a parábola da grande ceia, dos lugares que deveriam serem ali ocupados. E hoje nós vamos, enfim, entrar no sermão que Jesus queria trazer dentro do capítulo de número 14. Antes, porém, existem duas histórias que Jesus vai introduzir para nós. Nosso objetivo nessa noite é conscientizar que há um preço em seguir Jesus. Há um preço em servir Jesus. A pergunta é: qual é este preço? Qual é o nosso preço por sermos um seguidor integral do Mestre? Nós somos seguidores integrais de Jesus. E isso é uma bênção para todos nós. Mas qual é esse preço? Então você já sabe o que você deve fazer agora. Mais uma vez, feche os seus olhos, peça: Senhor, me ilumine, traz luz ao meu pensamento e aplique em meu coração tudo aquilo que eu preciso do Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Fale conosco, Senhor, mais uma vez. Queremos ouvir a Tua voz, o Teu recado. Ministre, Senhor Deus, em nossos corações a Tua palavra. Traz luz, ó Deus, ao nosso pensamento. Desperte-nos, ó Deus, para algo novo dentro desse contexto. Precisamos aprender mais de Ti, Senhor, nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, no contexto anterior, no domingo passado, no sermão passado, que foi do versículo 15 ao versículo 24, dê uma olhada, nós falamos sobre a grande ordem do Senhor Jesus: saiam e convidem pessoas. A minha casa ainda está vazia, e nós precisamos convidar pessoas para ouvir a palavra do Senhor. No sermão passado, a palavra que estudamos em grego foi a palavra andron, que vem de André, que significa homem,
Isto é, sai a convidar todo ser humano, todo descendente da raça do homem, do ser humano, para que possa vir ouvir a minha palavra. E eu estou muito feliz, porque vocês cumpriram com o propósito, o desafio. Nós temos hoje somente uns 5 bancos ainda para ser preenchido, mas muito obrigado. Nós temos muitos visitantes nessa noite. No final do culto eu vou agradecer pessoalmente a vossa presença. Muito obrigado por estar aqui. E a partir então do sermão passado eu fiquei com a minha cabeça conectada aos convites, porque é convidar. Quem vai trazer é o Espírito Santo, quem vai fazer a obra é o Senhor. A gente só tem que convidar. Venha, vamos lá ouvir a palavra de Deus. É isso que o Senhor espera de nós, que a gente possa simplesmente convidar as pessoas. Mas isso foi o assunto do sermão passado. O que nós vamos ver hoje? Hoje o nosso resumo é que o VT, o Velho Testamento e o Novo Testamento, são inspirados imediatamente por Deus. Nós estamos nessa lógica da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, abordando os livros sagrados, a Bíblia Sagrada, e tudo que nós precisamos para a nossa vida está contido no Velho e no Novo Testamento. Esse é o nosso assunto de hoje, nosso resumo de hoje. E meus queridos, observe a partir do versículo 25 até o versículo 35. Qual o custo do discipulado? Qual o custo de ser um seguidor integral de Jesus? Nós estamos quase fechando o ano de 2023. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos abençoados. Se eu saísse daqui agora e chegasse perto de você e lhe perguntasse como está sendo o ano 2023, você falaria bênção sobre bênção. Bênção sobre bênção. Sabe por quê? Até porque nós aprendemos que em tudo damos graças. Esse ano tem sido bom para você. Esse ano tem sido bom para a nossa igreja. Esse ano tem sido maravilhoso. Então eu gostaria que no seu coração agora você falasse assim: obrigado, Senhor, por esse ano. Esse ano tem sido maravilhoso. Não olhe para as lutas, não olhe para as perdas, não olhe para aquilo que não deu certo na sua vida. Eu convido você agora a olhar para aquilo que está dando certo. E conscientemente o que está dando certo é ser um discípulo integral de Jesus, ser um seguidor integral de Jesus, e isso é maravilhoso. Qual é o custo de sermos discípulos do Senhor Jesus? Nós temos aqui o valor de sermos discípulos do Senhor Jesus, entrelaçado com 2 parábolas. Entrelaçado com a parábola daquele homem, mestre, construtor, alguém que queria construir e que deveria sentar para calcular o custo. E também um rei que quer enfrentar um exército de 20.000 soldados, enquanto o seu exército só tem 10.000. Será que ele vai ganhar essa luta? Essa batalha? O que essas 2 ilustrações têm a ver com a grande mensagem que o Senhor Jesus, veja, com muito jeito, ele trabalha do versículo 1 ao versículo 24, coloca ainda mais 2 parábolas no contexto do 25 até o versículo 35, para dizer uma única coisa para você nessa noite. E assim como Jesus, ele teve muito tato, muito jeito, eu também quero colocar para todos nós. Há um custo em ser discípulo do Senhor Jesus. Há um custo. E o meu desejo é que você esteja preparado para pagar esse custo nessa noite, ou para entender que há um preço que você tem que pagar. Para ser discípulo do Senhor Jesus, tem um preço a ser pago. Qual seria esse preço? É isso que nós vamos ver nessa noite. Tudo começa com o versículo 25
e versículo 26. Por favor, leia silenciosamente 25 e 26. Veja, a conexão entre esse texto e o anterior é muito estreito. O verso 20 diz assim: e outro disse, casei-me, e por isso não posso ir. O verso 21 diz, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas, becos, cidades, traz para aqui pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois disse ao servo, Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor, sai pelos caminhos, atalhos, e obriga a todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Jesus está pregando sobre isso. Jesus está pregando sobre o valor daqueles que seriam discípulos, sobre o valor daqueles que estariam trabalhando na sua seara, sobre o valor daquele que seguiria integralmente o chamado do seu mestre, a conexão indo para Jerusalém, através da Pérea, grande número de pessoas iam seguindo Jesus, atrás do Senhor Jesus. Ao falar de Jesus à multidão, veja em Mateus capítulo 10, 37, menciona que a devoção à sua pessoa deveria ser integral, deveria ser completa, deveria ser de todo o coração, que a mesma lealdade aos seus próprios pais e membros familiares não poderiam interferir. Então, um preço a gente já começa a pintar aqui agora. Meu preço para ser um discípulo integral de Jesus tem que ser de todo o coração, tem que ser de toda a alma, tem que ser de todo o entendimento, e nada pode te impedir de seguir Jesus. É isso que a gente vai ver dentro do contexto aqui. Não é o lar, não é a casa, não é os afazeres, não são as desculpas que podem me interferir no meu ato de seguir Jesus. Seguirei o Senhor Jesus até o fim. Pegarei a minha cruz, levarei a minha cruz até o fim, porque aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Portanto, é realmente importante entendermos. E daí eu peço a você que dê uma olhadinha em Mateus 10, 37, para que a gente possa fazer uma analogia, uma comparação. Abre a Bíblia em Mateus 10, Mateus capítulo 10, verso 37. Então veja, meu amado irmão, o que o texto aqui diz no versículo 37. Diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que mim, não é digno de mim. Segura esse texto, agora vai lá em Lucas capítulo 14, o texto que nós estamos lendo, e veja o versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qual o preço de ser um discípulo integral do Senhor Jesus? Vai grifando esses textos. Irmãos queridos, temos que observar as sagradas letras, interpretando a Bíblia pela própria Bíblia. O que Jesus queria dizer ao ser um seguidor integral dele? Será que Jesus estaria mandando os seus discípulos odiarem os seus pais e as suas mães? Odiarem os seus irmãos e as suas irmãs? Brigarem com os seus cônjuges? Não, não é isso que Jesus está dizendo, não é isso que Jesus está afirmando, porque o próprio Jesus diz que nós devemos amar os nossos próprios inimigos, nós devemos demonstrar o agapetós para aquelas pessoas que não gostam de nós. Então, portanto, o que Jesus está falando nesse contexto? Colossenses capítulo de número 1. Veja o que o texto diz para nós. Ele é o princípio,
o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Qual é o preço de ser um seguidor integral de Jesus? Qual é o preço de sermos discípulos do Senhor Jesus? Tê-lo em primeiro lugar. A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Eu poderia, com essa igreja tão linda nessa noite, perguntar, como na década de 80 nós perguntávamos, alguns perguntavam assim: quem veio nessa noite buscar bênção, levanta a mão. Quem quer uma vitória, levanta a mão. E o povo, todo mundo levantava: eu quero uma bênção, eu vim buscar minha vitória, o Senhor Jesus vai me dar a vitória hoje. Então eu poderia dizer para você nessa noite a seguinte pergunta: você quer a sua vitória nessa noite? Você quer a sua bênção nessa noite? Você quer essa semana experimentar algo especial na sua vida, que vai mudar o seu ano de 2023? Então, tenha Jesus em primeiro lugar. Buscai a Deus em primeiro lugar. Buscai o seu reino em primeiro lugar. E todas as coisas serão? A Bíblia fala isso. Se Jesus não tem sido o primeiro na sua vida, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está falhando. Sabe, meus irmãos queridos, a palavra dentro do contexto do versículo 26, voltemos lá para Lucas, que é a nossa exposição, Lucas 14, verso 26, a palavra odiar, ela tem um contexto amplo. Essa palavra aqui em Lucas 14, 26, não pode ter o sentido que geralmente atribui-se a lume também ao fato de que Jesus diz para amarmos até mesmo os nossos inimigos, como foi dito. O Salvador requer em Lucas capítulo 14, verso 26, e em outras muitas passagens, o devotamento completo a Ele. Você já deu todo o seu coração a Ele? Você já disse: Senhor, antes da minha casa, dos meus netos, dos meus filhos, lhe dou no meu coração. Tudo que Jesus quer hoje, meu irmão, é que você doe o seu coração a Ele integralmente. Quais são as suas lutas? Quais são os seus sofrimentos? Qual é o peso da sua vida hoje, nessa noite, nesse momento? Cruz é sofrimento, cruz é peso, cruz é dificuldade, cruz é luta. Desperta tu que dorme e jogue a tua cruz, porque a cruz com o Senhor Jesus é leve, o seu fardo é suave. Mateus 27, capítulo 10, verso 38, essa afirmação negativa está implícita em seu paralelo positivo, que encontra-se em 9:23, a parábola sobre o construtor. No verso 27, a partir do verso 27, vai nos trazer agora algo implícito. Qual de vocês primeiro não se assenta e calcula o custo? Mas embora se deva admitir o título, continuamos a ver a verdade que essa pequena ilustração fala acerca daquele que é um construtor imprudente. Veja, pois qual de vós que pretende ser discípulo do Senhor Jesus não se assenta primeiro para calcular o custo de ser discípulo de Jesus? É o que o texto quer colocar para nós. Há um custo, e esse custo é deixar todas as nossas lutas, todas as nossas preocupações, todo o nosso sofrimento, toda a nossa cruz, com quem pode nos ajudar. Verso 28, 30. Aqui nós temos um ensinamento. O homem deseja construir uma torre. Que tipo de torre é essa? Bom, poderia ser, hipoteticamente, uma torre de vigia. Aquele homem queria colocar na sua vinha
Um homem para proteger durante a noite dos saqueadores, proteger sua vinha. Mas poderia ser qualquer outro tipo de torre. O problema aqui não é a torre. A lição aqui aplicada por Jesus é que esse indivíduo deveria calcular bem o custo do lançamento dos alicerces. Deixa eu dizer algo para você. A parte mais difícil de uma construção são exatamente os alicerces. Você enterra na terra pedra, cimento, areia, muito dinheiro, e você não vê. Deixa eu fazer uma pergunta a você nessa noite: como está o seu alicerce? Nós pregamos o ano passado sobre edificar a casa sobre a rocha. O custo do discípulo é esse custo de ter edificado a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Portanto, aquele que edifica a sua casa sobre a areia, sopra os ventos, a casa vai cair, porque você não tem edificado a sua vida sobre a rocha. Mas como eu posso edificar a minha vida sobre a rocha? Como você edifica a sua vida sobre a rocha? Como você está construindo seus sonhos, os seus projetos, seus estudos? Como hoje está a sua vida? Talvez você entrou aqui nessa noite e a sua vida está esmorecendo. Você está caindo. Você está fraco. O vento está soprando forte na sua casa. O barquinho está em alto mar e você está com medo. E você está gritando: acorda Jesus, acorda Jesus, eu vou morrer. Qual é o custo de ser um discípulo do Senhor Jesus? É dizer: a minha vida está edificada sobre a rocha. E edificar a vida sobre a rocha ninguém vê. Ninguém vê os momentos que você está chorando de joelhos aos pés do Senhor, clamando: ó Senhor, tenha compaixão de mim, eu sou pecador, eu sou fraco, ó Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, ó Senhor, eu não tenho vontade de ir na igreja mais, ó Senhor, eu cansei de ser crente. Edificar a sua vida sobre a rocha é ir no culto do seu quarto, fechar as portas, orar em secreto, porque Deus tudo vê em secreto e te recompensa. Ninguém precisa saber. Deus sabe como está a nossa vida nessa noite. Se eu estou lançando os fundamentos, cavando, colocando areia, ferro, para que a minha casa não possa cair. A sua casa é sua vida, meu irmão. Até quanto você vai brincar com Deus? Jesus está preparando aqui para pregar, Ele está trazendo a historinha. Ele está falando daquele que está edificando uma casa e não senta para calcular, não senta para pensar que tem que orar, não senta para pensar que tem que ler a Bíblia, não senta para pensar que tem que se dedicar incondicionalmente ao trabalho do Senhor. Renunciar os seus desejos, renunciar os seus projetos. Aquele que vem após mim, deixe tudo, venha como está, pegue a sua cruz e siga-me. Não há tempo para cuidar dos bens, não há tempo de desculpas, não podemos perder tempo. Jesus está voltando. Semelhantemente, antes que alguém deseje seguir a Jesus, deve compreender bem o que é ser um cristão. Talvez essa palavra não teria nenhum impacto na década de 80, quando o evangelho era pregado assim: venha, como se fosse um apelo para que a sua vida mudasse da noite para o dia. Irmãos, em muitas igrejas a gente vê isso hoje. Quer ser crente, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo. Seguir Jesus é ter um mar de rosa, uma vida fácil. Mas nunca Jesus disse isso.
Nunca Jesus disse que ser cristão, ser crente, seria ter facilidade na sua vida. Pelo contrário, você teria suas lutas, você teria suas crises, mas você também teria certeza de que Ele estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é ter vida cor-de-rosa, mar de rosas. Jesus deixa bem claro isso. Muitas pessoas que parecem ter lançado sua sorte com Cristo e depois se vão. É só lembrar de um tal Demas, é só lembrar de um tal Judas, é só lembrar dessa multidão que agora está ouvindo Jesus pregando, porque essa multidão está seguindo Jesus. Ele está falando para essa multidão: olha, vocês estão atrás de mim, vocês querem alguma coisa de mim, eu estou sendo um imã a atraí-los, mas a verdadeira coisa que vocês querem não é nada a respeito de ser um discípulo integral. O que vocês querem? Cura, comida, uma vida mais fácil no período que era difícil. Jesus está falando para nós hoje, queridos, dessa forma. Mas veja o versículo 31 e o 32. Você não pode permanecer neutro. Isso me preocupa. Porque quando eu olho para a minha igreja tão bonita, crescendo, avançando, eu tenho que fazer uma pergunta com muito jeito. Por favor, não me leve a mal. Mas é Jesus fazendo essa pergunta. Você é um discípulo dele, de Jesus? Você já é um discípulo de Jesus? Uma discípula de Jesus? Responda para você mesmo. O 31 e o 32 tira a neutralidade. Alguém poderia dizer para Jesus: eu sou, de vez em quando eu sou seu discípulo, eu até gosto de seguir, de ouvir a tua palavra, de ouvir as suas mensagens. De vez em quando eu não sou. Mas não é essa a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus é: hoje todos que estão aqui, você que me ouve, assim como Jesus estava falando à multidão lá na Pérea que estava seguindo, Jesus ele perguntava assim: vocês são meus discípulos? E Jesus sabia que a grande parte que estava ali não era discípulo. Como eu não sou Jesus, eu pergunto a você, com sinceridade, o que está faltando para você se tornar um discípulo integral do Senhor Jesus? Há um preço nesse processo, há um custo nesse processo, e já estamos enumerando aí umas 4 qualidades. Você já tem 4 qualidades aí. Você quer ser um discípulo de Jesus? Tem que dar um pulo. Tem que dar uma girada de chave na sua mente, na sua vida agora. Como é, reverendo, eu me torno um discípulo de Jesus? Como é que nos tornamos seguidores integrais de Jesus? O título da parábola sobre o rei imprudente, que é o outro assunto que está aí embaixo, vai nos mostrar esse. Está implícito que esse rei não se assentou primeiro, não considerou de forma racional a situação que ele estava passando. Mas embora esse título seja aplicado à ênfase, está no rei a razoável ou não sensatez. Esse rei não estava na mesma posição do construtor da parábola precedente. Aquele homem era livre para agir ou não agir. Ele sentaria e calcularia os custos. Eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer os alicerces. Mas o rei não poderia estar neutro. O perigo era iminente. O exército de 20 mil homens estava chegando. Então ele toma uma decisão.
provavelmente seria de enviar uma delegação de paz com bandeiras e dizendo: olha, não queremos guerra, não podemos resisti-los, ou atacar e morrer todo mundo. A neutralidade era impossível. O discípulo de Jesus não pode estar neutro. Eu não posso fechar os meus olhos, irmãos, para tudo que está acontecendo ao meu derredor. E eu, como discípulo de Jesus, eu tenho uma visão diferenciada. Nós falávamos hoje de manhã. As duas pequenas parábolas formam uma só. Antes de você saltar e se colocar como discípulo do Senhor Jesus, você precisa certificar desse salto. Você precisa ir na direção certa. Não na direção do meu ego, não na direção do que eu quero, não para me aparecer ou para se julgar alguém espiritual, mas eu preciso ir na direção de Jesus. Eu preciso me aproximar de Jesus. Eu preciso dizer: Jesus, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho a minha cruz, mas me ajude agora nesse momento crítico. Hoje, se você ouvir a sua voz, hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor Jesus, Salmo 95, 7, Ele estará contigo. Ele agirá contigo. A mensagem do Senhor Jesus agora pode ser pregada. Leia 34 e 35. A mensagem de Jesus é esse finalzinho. 2 versículos só. Ele trabalhou todos esses 33 versículos para dizer algo para nós nessa noite. E o que Jesus está dizendo para nós? Você é sal. E se não for sal, não serve para nada. Eu não quero ser discípulo de Jesus. Eu não quero ser discípulo de Jesus. Eu vou me rebelar contra o projeto eterno de Deus. Eu não reconheço que Ele me escolheu, não reconheço que Ele me chamou, não reconheço que Ele me justificou, não reconheço mais que Ele é meu Pai, não reconheço mais a perseverança. Eu não quero ser discípulo. Muitos pensam assim. Mas eu quero dizer algo para vocês: contra o monergismo não há sinergismo. Você não consegue se revelar contra o projeto de Deus sobre a sua vida. Sai da neutralidade agora. Ou você pega a sua postura de discípulo, ou você vai sofrer quantos anos a mais. Essa é a mensagem de Jesus. 2 versículos. Para dizer assim: você tem valor. O sal tempera. O sal protege contra a degeneração da carne. Naquele tempo, a carne era carne de sal. Era protegida pelo sol. Mas naquele tempo o sol perdia o valor também. O processo químico. Talvez você esteja se sentindo assim. Sabe por que você está vazio por dentro? Porque você esqueceu que você é um discípulo, uma discípula de Jesus. Sabe por que a sua vida está difícil? Porque você ainda não teve consciência e responsabilidade de ser um discípulo. E ser um discípulo tem um preço, tem um custo. Qual é o custo de ser discípulo? Jesus está levantando isso. Não é só seguir Jesus, não é só estar numa igreja, não é só dizer que é presbiteriano desde criancinha. Não é isso.
Preste atenção, não é isso, você ser simpatizante da igreja, do pentecostalismo, do neopentecostalismo, do tradicionalismo, não é isso. Não é isso. Jesus te convida hoje, dê um salto em direção a Ele e diga: Senhor, eu entrego a minha vida, a minha cabeça, os meus problemas, eu entrego a Ti, e a partir de agora serei um seguidor integral de Jesus. Reverendo, como é que eu começo a fazer isso? Eu quero. Põe a mão no seu coração aí. Sinta o seu coração batendo, esse músculo aí. Você tem que dizer assim: eu lhe dou esse coração. Eu lhe dou esse coração. Eu te entrego esse coração. Ele fala do sal e ele diz assim: como pode restaurar-lhe o sabor? Jesus está enfatizando aos seus seguidores que eles deveriam voltar-se para Ele. Se não voltasse para Ele, não conseguiria vencer. Dentro do procedimento químico, o sal que perde sabor não volta mais. No tempo de Jesus servia para fazer pavimentação, para os cavalos passarem. As estradas que eles faziam antigamente não eram com betume, não era com petróleo, era com sal. Perdeu o valor. Vão passar por cima de você, vão te olhar e não vão ver Cristo. Enquanto andava sobre a terra, Jesus viu muitos fariseus, escribas, pessoas que advogavam uma religião formal, legalistas, em vez da verdadeira religião pregada pelos antigos profetas em nome do Senhor. Assim, em grande medida, o sal perderam o seu sabor na vida religiosa e na igreja. Muitos filhos do reino, como diz em Mateus 8,12, depois você lê lá, seriam lançados fora. A implicação é clara: assim como não se pode restaurar o sal que perdeu o seu sabor, também tão poucos que foram instruídos no conhecimento da verdade, mas que logo voltaram às coisas contra a exortação do Espírito Santo, endureceram vossos corações. A confissão de fé, meus queridos, diz que o Velho Testamento hebraico, língua nativa do antigo povo de Deus, o Novo Testamento grego, língua koiné, mais conhecida entre as nações naquele tempo. Esses livros que você tem foram inspirados imediatamente de Deus. A doutrina da inspiração, ela é muito importante para nós. Porque quando lemos a palavra de Deus, nós sabemos que saiu de dentro do coração de Deus para o nosso coração. A Bíblia é inspirada, saiu de dentro do coração de Deus para o teu coração. Então hoje, o que nós precisamos é a parte final do verso 35. Olha aí: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos nós que estamos aqui temos ouvidos, amém? Você está me ouvindo bem? Amém? Então você tem ouvidos. Mas que ouvidos são esses? Você está compreendendo que a Bíblia está falando para você ser um discípulo integral de Jesus nessa noite? Você está entendendo que você precisa deixar aos pés do Senhor Jesus todas as suas lutas, dores, enfermidades, porque você tem vida, você não é incapaz, você pode produzir para o reino de Deus. Você está vendo que o seu pai, sua mãe,
seu marido, seus filhos, seus netos, não podem estar em primeiro lugar na sua vida? É isso que Jesus está cobrando do discípulo? É Ele em primeiro lugar? É Ele em primeiro lugar? Você está entendendo isso? Talvez seja a palavra mais dura hoje para você, seja odiar. Odiar no sentido de não amar mais essas pessoas em detrimento ao Senhor. É amar em primeiro lugar o Senhor. Você está entendendo isso? Mateus 5,18 diz para nós assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o il ou tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Por ser uma palavra inspirada, vai se cumprir, e se cumpre agora. Portanto, irmãos, tenha isso como verdade. Isso não é coisa do pastor Luiz André, não. É coisa do Senhor Jesus para você. Bênçãos, vitórias, vida maravilhosa, tem aqueles que em primeiro lugar entendem isso. Busca Deus em primeiro lugar. Qual o preço? Concluindo, qual é o preço que nós temos que pagar? Ninguém que diga que é discípulo do Senhor Jesus não renuncie tudo quanto lhe pertence. Esse é o preço. Se você perguntasse para Paulo, Paulo falaria assim, o apóstolo Paulo: agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Para mim, o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Você pode dizer hoje, agora, que a partir de agora você vai renunciar tudo por amor a Cristo. Sua vida vai mudar, sua casa vai mudar, sua mente vai mudar, seu comportamento vai mudar, enquanto você não tomar essa decisão e entender que Cristo é em primeiro lugar, sua vida não mudará. O que mais esse texto me ensina? Verso 31, olhe lá mais uma vez. Há uma batalha, o inimigo está chegando. O engajamento nessa batalha é de guerra. Aqui nós temos dois prefixos no grego que chama upó, que é sobre, e anti, contra. Raiz de uma palavra para dizer: você precisa reagir nessa batalha espiritual. Porque ou está sobre você o domínio, ou está contra você e vem te matando cabalmente. Isso é um movimento rumo a um determinado engajamento ou hostilidade e oposição espiritual. Qual dos dois reis se opõe em confronto um com o outro, com o propósito de destruir um ao outro? O que nós temos ciência é que nessa batalha espiritual, o PH estudou um livro inteiro sobre isso, os homens estão cientes disso. Nessa batalha espiritual, nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Últimas palavras do capítulo 14. Qual o aspecto fundamental para a minha vida? O verso 33, irmãos, expõe: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. Como é que termina o texto? O que esse texto fala para nós? Feche os seus olhos agora. O que você pode renunciar nesse momento? O que você pode despedir da sua vida agora? O que você pode dizer a Deus, porque eu sou discípulo do Senhor Jesus?
que eu posso renunciar? Fale com o Senhor. Porque hoje Ele chama discípulos. Crianças que estão com a folha e desenhando, o pastor nem falou, né? Crianças queridas, pode desenhar no final do sermão. Um discípulo, um seguidor integral do Senhor Jesus renuncia. O que você hoje pode renunciar? Que está roubando a sua fé, a devoção, o seu culto. Se você já orou ao Senhor, fique em pé nesse momento, que eu vou fazer uma oração coletiva por todos nós. Se você está orando ainda, fique sentado, precisa levantar. Você está pensando, Senhor, o que eu vou renunciar para ser um discípulo teu, seguidor integral teu? O que eu vou renunciar? Irmão, você está sem sal, está sem brilho, está sem vigor. Hoje o Senhor te chama para restaurar o sabor da sua alma. Ele pode restaurar, ainda dá tempo. Senhor Deus, obrigado pelo 14º capítulo do Evangelho de Lucas. Tudo que o Senhor queria dizer é que não basta uma multidão estar lhe seguindo, não basta sermos crentes nominais, não basta, Senhor. O Senhor nos chamou para sermos discípulos leais, seguidores integrais do Senhor, para o Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Pai, nessa noite visita cada família que aqui está, Senhor. Eu não sei como está o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe muito bem o que pode ser renunciado agora, Senhor. Talvez um complexo qualquer, um complexo de superioridade ou de inferioridade, um complexo, um trauma, uma ferida, uma mágoa, uma mancha. O Senhor hoje pode curar, Senhor. O Senhor pode restaurar essas vidas que aqui se encontram em nome do Senhor Jesus e fazer de todos nós verdadeiros discípulos. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.